Graça e paz a todos os irmãos. Nós, nesta manhã, queremos meditar com os irmãos na palavra de Deus que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 15, no versículo 58, Paulo nos dá uma palavra que acalanta o nosso coração, uma palavra que nos incentiva a continuar essa jornada tão nobre que é a jornada pastoral. E Paulo diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós queremos, irmãos, nesse texto do apóstolo Paulo, destacar pelo menos 3 coisas que nos chamam a atenção e que nos leva a meditar na importância do ministério pastoral, na importância do trabalho do pastor, na importância da vida do pastor na comunidade. E Paulo está dizendo a nós, os irmãos em Cristo, que nós precisamos tomar 3 atitudes e precisamos vivenciar 3 coisas importantes. Primeiro, Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes. No momento em que nós estamos vivendo, o momento em que a figura do pastor é necessária à comunidade aonde ele está inserido, é importante essa firmeza. O pastor precisa ter firmeza de caráter, o pastor precisa ter firmeza de convicções, o pastor precisa ter firmeza daquilo que ele assumiu diante do Senhor, a obra, o desejo de realizá-la e o cuidado com as ovelhas que a nós, pastores, é passada pelo próprio Cristo. Então, essa firmeza que Paulo está pedindo, é importante que a gente possa colocá-la em ação. É importante que as pessoas possam olhar para o obreiro, para o servo de Deus e ver neste homem de Deus a firmeza para tratar todas as dificuldades, a firmeza para mostrar que ele está preparado para ajudar aqueles que a nós vão chegando com necessidades diversas, esperando de cada um de nós uma palavra que possa realmente edificar a sua vida, uma palavra que possa confortar o seu espírito, uma palavra que possa fazer com que a sua vida tome um novo rumo. Por isso, a palavra de Paulo diz: portanto, amados irmãos, sede firmes. Paulo também está dizendo que essa maneira de trabalhar, essa maneira de agir, essa maneira de fazer a obra que a nós foi confiado, não somente precisa de firmeza, mas também precisa de constância. É necessário que isso se torne uma vivência diária. É necessário que isso possa acontecer na nossa vida em todos os momentos. Então nós precisamos viver o ministério pastoral de forma constante, né? Para que nós possamos entender que Deus tem um plano na vida do pastor, que Deus tem um plano na vida da igreja, que Deus tem um plano na vida das nossas ovelhas e que Ele nos faz tradutor deste plano para aqueles que a nós vão se achegando e para aqueles pelo qual nós temos a responsabilidade de liderar nestes dias, principalmente neste momento de pandemia. Mas também Paulo diz que a constância que nós precisamos ter precisa ir além dessa presença diária, desse momento diário. É uma constância que Paulo fala no sentido de quê? No sentido que a gente possa ter essa sabedoria de Deus, que a gente possa ter essa palavra de Deus, que a gente possa ter essa indicação de Deus para estar ajudando aqueles que são necessitados, para aqueles que precisam desse momento na vida deles e que esse momento é inserido a figura do pastor. Por isso ele diz que precisamos ser constantes.
Precisamos também ser constante no aprendizado, precisamos também ser constante no manuseio da palavra de Deus, precisamos também ser constante em nossas orações, precisamos também ser constante no dividir das coisas que temos. Precisamos também ser constante na vida daquelas pessoas que hoje estão vivendo situações adversas e que precisam e que necessitam e que procuram e que querem ouvir do pastor uma palavra que alegre, que conforte, que ajude, que modifique, que faça com que ele tenha uma nova visão do Deus a quem nós servimos. Então Paulo diz, em primeiro lugar, meus amados irmãos, sede firmes. Em segundo lugar, Paulo diz que nós devemos ser constantes. E em terceiro lugar, Paulo diz que nós precisamos ser abundantes. Então vejam, essa abundância que Paulo está falando neste momento é aquela abundância de possibilidades que nós temos de levar as nossas ovelhas, de levar as pessoas que precisam de nós a nos ver cheios do Espírito Santo de Deus, né? Nós precisamos abundar a graça de Deus na nossa vida, para que esta graça de Deus possa também contaminar a vida daqueles que nos procuram, a vida daqueles que necessitam da palavra poderosa, da palavra abençoada, da palavra sábia de um pastor. Então, meus amados irmãos, quando Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes. Aonde Paulo está dizendo isso? Na obra. E é isso que nós temos visto nos nossos colegas pastores do Vale do Capibaribe, da Mata Norte, de todo o mundo. Nós temos visto essa abundância que há na vida dos pastores, de preparo, de busca do Espírito Santo, de aproximação de Deus, para que com isso ele possa abrir esse leque e expandir essa graça de Deus na vida de todos os que nos são chegados, na vida de todos que dependem de nós como palavra, na vida de todos que nos veem como orientadores das coisas de Deus, na vida de todos aqueles que precisam que eu esteja falando para ele, que você esteja falando para ele da graça redentora do nosso Senhor Jesus. Por isso que Paulo termina este momento dizendo que o nosso trabalho, amados, não é vão no Senhor. Muitas vezes esse trabalho pastoral, esta obra que nós realizamos, esse sacrifício que nós fazemos pela obra de Deus, não é reconhecido. Às vezes até pelas nossas próprias ovelhas. Quantos pastores passam por estes momentos em que as suas ovelhas os questionam, em que as suas ovelhas querem mais dele, em que as suas ovelhas estão sedentas de muito mais e ele não pode dar porque o seu limite é até aonde ele determinou. Mas a coisa certa é lembrar que esse trabalho, mesmo que ele não seja reconhecido pela igreja, mesmo que ele não seja reconhecido pela sociedade, mesmo que ele não seja reconhecido pelos homens, ele é reconhecido por Deus. Portanto, Paulo diz, o nosso trabalho em Deus, a obra que realizamos, o ministério que assumimos, o trabalho que fazemos, o cuidado que temos, não é vão no Senhor. Certamente, na sua infinita misericórdia, Deus haverá de nos recompensar e já nos tem recompensado, nos concedendo bênçãos espirituais e bênçãos materiais para que nós possamos ter uma vida tranquila, para que nessa tranquilidade nós possamos também orientar as nossas ovelhas. Portanto, meus amados colegas, meus amados irmãos pastores, nós queremos deixar esta palavra para você. Esperamos que você possa estar identificado com esta palavra do apóstolo Paulo, quando ele diz que é importante que a sua firmeza seja notória nas coisas de Deus, nas tuas convicções, não é? Por isso ele diz, é importante que sejamos firmes, que a tua constância seja vista por todos aqueles que têm olhado para você e têm te admirado como homem de Deus, sabendo que você é uma pessoa que diariamente
tem buscado o crescimento espiritual, tem buscado a aproximação com Deus, para que possa alimentar o teu rebanho de forma que agrade a Deus, né? Então, firmeza e constância, que a abundância que você tem demonstrado de conhecimento, de trato, de procura das coisas de Deus e de cuidado com aqueles que se aproximam de nós necessitando, seja notório também, não somente à tua igreja, mas também aos teus colegas, mas também à tua comunidade. E com tudo isso, amados, tenha a certeza que a recompensa do teu trabalho, da tua dedicação, vem de Deus, né? Então Deus com certeza não levará o teu trabalho como vão, mas ao contrário, Deus olhará para você como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que conhece a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus, que manuseia a palavra de Deus com sabedoria, tanto para você quanto para o teu rebanho. Portanto, nesta manhã, eu deixo essa palavra para você, meu amado irmão, meu amado pastor, esperando que você possa tomar posse da bênção que sai deste conteúdo bíblico e que você possa realmente estar enquadrado nesta realidade que o apóstolo Paulo está solicitando, está pedindo, que haja essas qualidades na vida dos irmãos e na vida de cada um de nós como pastores. Que Deus os abençoe e que tenhamos uma semana de paz e que a misericórdia de Deus nos conceda ser utilizado por Ele de uma maneira que possamos retirar pessoas do lamaçal do pecado para o reino de Deus. Um abraço e fiquem na paz.